Olá! Já pararam para pensar como uma história às vezes pode se tornar mais poderosa do que a própria realidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num caso fascinante sobre como a poesia não só descreveu, mas na prática construiu a imagem que temos de uma das regiões mais marcantes do Brasil, o sertão. Essa citação do Robson Poutier, o autor da nossa fonte de análise, já dá o tom da nossa conversa. Ele, que é nordestino, de repente se deu conta de que a ideia que as pessoas de fora tinham da terra dele vinha mais da ficção do que dos fatos. E isso nos joga direto numa questão central. É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder. Vamos desvendar juntos como um tipo de poesia popular conseguiu definir a identidade de uma região inteira para todo um país. Para isso, vamos começar do começo, com os elementos essenciais. Ok, para a gente entender essa história, a gente precisa olhar para duas peças-chave. O cenário, de um lado, e a grande máquina de contar histórias que existia nesse cenário. Então vamos lá. De um lado, o sertão, uma região geográfica imensa, real, cheia de complexidades. Do outro, a literatura de cordel. Pensa no cordel como se fosse a internet daquela época para o sertanejo. Sério, era a principal fonte de notícias, de entretenimento, era o que formava a opinião de todo mundo. E o poder desses poemas era uma coisa absurda. Uma história que ilustra bem isso é a da avó da esposa do autor. Por ser a única da família que sabia ler, ela tinha a tarefa de ler os cordéis em voz alta para todo mundo. E só depois podia ir brincar. Isso mostra o quão central essa literatura era no dia a dia das pessoas. Certo. Agora que a gente já entendeu o poder do cordel, vamos ver como ele começou a moldar não só a cultura, mas a própria imagem que se tinha da terra sertaneja. A poesia de cordel fez algo muito interessante. Ela simplificou a paisagem do sertão em dois grandes espaços simbólicos. De um lado, a caatinga, o lugar selvagem, imprevisível, das provações. Do outro, a fazenda, que era o centro do poder, da ordem social. Essa dualidade virou o palco perfeito para as histórias. E a poesia pintava essa dualidade com cores muito fortes. Quando a chuva chegava, por exemplo, o sertão virava um paraíso na terra. Era descrito como um lugar de fartura, de esperança renovada, onde a vida explodia. Mas, em contraste total, vinha a imagem da seca. E aí, a mesma terra se transformava num verdadeiro inferno. O cordel usava uma linguagem super impactante para descrever o sofrimento, a fuga do retirante. E foi essa imagem de desolação que ficou gravada na memória de todo mundo. Então, aqui está o pulo do gato. O cordel não estava só refletindo a realidade, ele estava editando essa realidade. Ele transformou a complexidade do clima do sertão num drama de extremos. Ou era o paraíso, ou era o inferno. Uma narrativa bem mais simples, né? Muito mais fácil de consumir e de lembrar. Bom, um palco tão dramático assim pedia personagens à altura, certo? E o cordel tratou de povoar este sertão imaginário com um elenco de figuras que a gente não esquece mais. Para começar, o coronel. Ele é o símbolo da ordem, do poder estabelecido. Dentro da sua fazenda, ele era a lei. O cordel sempre o colocava como essa figura central, em torno de quem toda a sociedade girava. E fazendo o contraponto ao coronel, vinha o cangaceiro. Ele era o cara da caatinga, o fora da lei. Uma figura super ambígua. Era temido pela violência, mas ao mesmo tempo, muitas vezes admirado pela coragem de desafiar o sistema. Um rebelde com uma moralidade toda própria. E, finalmente, o grande herói da história toda, o vaqueiro. Ele não era nem o poder, nem o fora da lei. Era o homem comum que se tornava herói. A pura personificação da força, da coragem, da honra, tudo o que era preciso para sobreviver e prosperar no sertão. Ele era, basicamente, a alma daquele lugar. E o que conectava todos esses personagens era um código de valores bem definido. Uma masculinidade bruta, uma honra que tinha que ser defendida a qualquer custo e a violência como uma ferramenta legítima para isso. Nesse mundo, as mulheres muitas vezes apareciam como coadjuvantes, motivo pelo qual a honra dos homens precisava ser defendida. Agora a gente chega no ponto crucial da nossa análise. Como é que esse universo inteiro, com essa paisagem dramática e esses personagens icônicos, conseguiu pular das páginas dos livrinhos para definir a realidade na cabeça de milhões de brasileiros? A resposta está em duas palavras: repetição e amplificação. O que começou ali no cordel, de repente foi adotado por outras formas de arte, aquelas consideradas mais eruditas. Romancistas de prestígio, pintores famosos e, claro, o cinema. Todos eles pegaram essa versão simplificada do sertão
e mostraram para o Brasil inteiro. E cada vez que a história era recontada, a imagem ficava mais forte, mais real. E assim a gente chega à grande conclusão que pode ser resumida nessa frase poderosíssima: o verso virou sertão. A representação, de tanto ser repetida, se tornou tão dominante que acabou tomando o lugar da complexidade da região de verdade. A história se transformou na própria verdade. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. O caso do sertão é um exemplo muito forte, mas que levanta uma questão que vale para tudo: que outras histórias, que outros versos estão por aí moldando a nossa percepção sobre lugares, sobre pessoas e sobre o mundo em que a gente vive. Fica aí o pensamento.